Hoje nós vamos rever a história de uma mineira que tem atuação expressiva na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Ela é Elizabeth Kellen Tavares Campos, que tem inúmeros projetos nessa área e foi peça fundamental para que uma rede de exploração sexual da cidade de Pompéu, na região centro-oeste de Minas, fosse denunciada. Uma voz que se destaca na luta pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Há 8 anos, a mineira Beth Campos denunciou casos de exploração sexual de jovens no interior do estado de Minas Gerais. Desde então, trava batalhas diárias com a justiça e com a sociedade. Já tem em torno de 14 anos de envolvimento nessa área, né, de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E nesse meio tempo, aconteceram alguns percalços aí que você enfrentou na sua cidade, em Pompéu, que é centro-oeste de Minas Gerais. Conta pra gente como é que foi isso, como é que tudo começou há 8 anos atrás. Isso, eu era secretária municipal de Assistência Social, Cultura, Turismo e Desportos e fui presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e trabalhando com os meninos que estavam em situação de rua, alguns deles me informavam, olha, eu não entendo por que você se preocupa com a gente que está em situação de rua, a gente adora isso, porque inclusive come sanduíche, na rua todo mundo paga tudo pra gente. O problema mesmo que eu acho, me disse um deles, é minha irmã de 12 anos que trabalha num bordel. Eu fiquei indignada, como? Uma criança de 12 anos trabalhando num bordel. Aí solicitei que o Conselho Tutelar fizesse visita ao bordel, fiz alguns encaminhamentos e não tinha nunca resposta de que situação era essa, se de fato acontecia aquilo que esse menino tinha me dito. E quando chamei uma reunião entre o Conselho Tutelar e o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, propus que fizéssemos uma campanha na cidade. Se tem crianças de 12 anos trabalhando num bordel, essas crianças não devem estar indo à escola. Ou devem estar com problema nas escolas, porque quem trabalha num bordel não tem condição de ter um acompanhamento escolar correto. A secretária de Educação, à época, a esposa do prefeito, então, ela disse que não podíamos fazer campanha nas escolas, porque quem aliciavam os homens eram as meninas. Portanto, não tinha nada que fazer campanha nas escolas e me exoneraram. Daí começou minha saga, porque estava presente nessa reunião a promotora de justiça. E ela disse que se tivesse envolvido, inclusive prefeito, que teria que ser julgado e condenado, porque era crime, discordando aí da posição da secretária de Educação, de que eram as meninas que eram as aliciadoras. Em Pompéu, Beth, você enfrentou, além disso, foram as denúncias também que as pessoas fizeram depois disso, né? Alguns outros percalços com até fraudulentos, com chantagens. Como que aconteceu isso? Bom, em primeiro lugar, nós atuamos, eu e a professora Regina, atuamos como colaboradoras do Ministério Público quando veio à tona alguns casos de meninas que estavam sendo aliciadas para uma rede de exploração sexual. Claro que a gente não tinha ideia que era uma rede de exploração sexual. Nós achávamos que eram casos pontuais, né, que apareceram numa determinada escola e que foram aparecendo várias outras crianças, jovens, adolescentes, com o mesmo relato, que ganhavam R$10, que ganhavam telefone, que ganhavam, que eram remuneradas, eram pagas para poder mostrar sua calcinha, ou enfim, e mesmo ter ato sexual com os homens da cidade. Fazendo conexão com aquela informação que o jovem me havia dado, que meninas de 12 anos faziam programas em bordel, que eram utilizadas, né, por homens e por empresários políticos. Dessa forma, deslanchamos uma informação, chamamos o Ministério Público para ouvir, levamos as meninas à delegacia e essa denúncia vazou. As pessoas que eram denunciadas, ou seja, os nomes daqueles que as meninas revelavam nos depoimentos, que eram, na realidade, deviam ser sigilosos, vazaram na cidade e começamos a ter pressão, ameaça de morte. Bom, aí
meu irmão, inclusive meus irmãos, me ajudaram a mobilizar o poder legislativo. Na época, o deputado Durval Ângelo montou uma audiência pública na Assembleia Legislativa, ouviu esses meninos, eram 4 à época, e esses meninos, logo depois dessa audiência, tiveram que ir para o programa de proteção à testemunha, porque senão eles seriam mortos. Eles ficaram então 8 meses no programa de proteção à testemunha e com apoio da Assembleia Legislativa. Com apoio da Assembleia Legislativa. Eles já saíram da audiência para o programa. E em seguida a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia mobilizou a CPMI, a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito de 2004, que na época investigava os casos de exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. De se espantar com a coragem, não é, de um grupo de pessoas foram denunciados como abusadores de criança e adolescente, tentar reverter a situação de uma forma tão perversa. Aliás, essa não é a primeira, esse é o 5º processo que eu respondo. Então, Beth, ao longo desse tempo, então, os acusados, eles tentaram reverter o seu papel nesse caso. De denunciadora ali ao lado do Ministério Público, você passou a ser acusada de levantar falso testemunho a respeito deles, não foi isso? Que é pior, né? Eu fui denunciada de denunciação caluniosa. Uma denunciação caluniosa é quando você imputa a alguém uma culpa, um crime, que você tem certeza que ela não cometeu, que você a sabe inocente e você quer lhe imputar isso. Imagina, essa denunciação caluniosa que fizeram contra mim foi depois de todas as denúncias e depois da CPMI ter indiciado 7 deles. Como que eu poderia saber que eles eram inocentes? Beth, e ao longo desse tempo, então agora, depois de sofrer essas denúncias, de precisar se defender, você também resolveu estudar Direito, né? Se graduou em Direito em 2010. E por que se enveredar por essa área também? Eu fui bailarina há 30 anos e professora de dança. Eu nunca na minha vida poderia imaginar que eu ia fazer Direito. Se você me falasse isso 20 anos atrás, eu ia falar impossível. Mas acontece que quando você entra dentro desse esquema, porque é um esquema, né? O judiciário é um esquema que não é transparente, não é? Você não sabe, na época, para você ter uma ideia, né, eu não sabia a diferença do promotor e do juiz. Eu não sabia que é para o promotor que você leva a denúncia, que o juiz, ele só age, ele não age de ofício, ou seja, ele só age se for motivado pelo Ministério Público ou pela polícia. Então, assim, eu era realmente ignorante no ponto de vista de como funciona o judiciário, como funciona a justiça. E percebi o seguinte, que se eu não entendesse a trama, porque uma trama, como funciona a trama, eu não ia sair, eu ia virar ré, como virei de fato, sou ré, mas com muito orgulho, porque apesar de nenhum advogado, posso dizer, olha gente, eu rodei Belo Horizonte, eu procurei o presidente da Comissão dos Direitos Humanos aqui da OAB, eu procurei a Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, tá? Não consegui que designasse para mim um advogado. E ao final eu cheguei à conclusão, eu já podia fazer minha peça de defesa. Foi exatamente quando eu formei que veio essa, 2010, que eu fui notificada dessa última denúncia. Eu espero que seja a última. Espero não ser mais surpreendida com outros processos. Seguinte, eu quero que essa defesa, que essa sentença, que esse juiz ou essa juíza vai proferir dia 13 de setembro de 2012, eu quero que essa sentença seja uma jurisprudência, para que ninguém no Brasil tenha que passar pelo que eu estou passando. Porque quando você vai defender direitos difusos, sobretudo de criança e adolescente, vítimas de o quê? Vítimas da perversidade. Porque os homens que usam crianças como essas, pobres da periferia, e vêm com o argumento de que estão melhorando a raça, porque aí vão ter filhos mais
mais bonitinhos, mas não dão as pensões para essas crianças, não reconhecem a paternidade, eles se colocam no lugar dos... Na realidade, é ainda como se a gente vivesse a escravidão, é ainda como se a gente vivesse o tempo dos coronéis, em que eles têm as fazendas, as terras, para poder se apropriar das pessoas como lhes convém. Então, para isso, realmente, eu não estou lutando, não é só pelos direitos dessas crianças, na realidade, é contra a perversidade desse país. Quais são suas expectativas agora com mais uma denúncia? Sua luta continua? Qual que é um balanço que você pode fazer assim pra gente? É muito engraçado isso. Eu sou a única pessoa que eu conheço que não se arrependeu de ter denunciado, porque 100% denuncia. Alguém gostaria de estar no meu lugar? Eu pergunto assim, alguém gostaria de estar no meu lugar? Ninguém, ninguém. A minha própria família não me parabeniza por isso, porque pensa, poxa, o que mais que pode acontecer? Ela pode ser morta? Posso. Já me agrediram 2 vezes na cidade. Então eu não posso... Agrediram fisicamente? Fisicamente. Processos são 5, mas fisicamente me agrediram 2 vezes. O jornalista de Porto Ferreira, de São Paulo, que fez a denúncia na mesma época da denúncia de Pompéu, para a CPMI também, ele foi morto. Foi morto. Nenhum dos acusados foi preso. Mas o jornalista que fez a denúncia foi morto. Quer dizer, vale a pena no Brasil estar desse lado? Eu acho que vale. Porque eu sou uma pessoa resiliente. E com a pressão, com esse tipo, quando o meu primo foi na minha casa dizer que eu seria morta, eu ganhei toda a força do mundo. As pessoas que vão na frente, realmente para elas podem parecer serpente, mas é para elas que voam as borboletas. Muito obrigada, Beth. Eu agradeço muito a gentileza da sua entrevista aqui pra gente. Boa sorte na sua trajetória e a gente fica por aqui. Domingo é o dia do vestibular da PUC Minas para o 2º semestre de 2012. Os candidatos concorrem a mais de 5.000 vagas em cursos de graduação do campus Coração Eucarístico e unidades de Contagem, Betim, Barreiro e São Gabriel. Para quem vai fazer as provas, procure chegar ao local no mínimo meia hora antes do horário indicado no cartão de informação. É indispensável a apresentação desse cartão e do documento de identidade. A prova começa 13h neste domingo. E a PUC TV está preparando uma programação especial durante todo o dia. Não perca! A partir das 9h30 da manhã, acompanhe nossa cobertura ao vivo. Estaremos também em tempo real na internet, no site da universidade. Acesse www.pucminas.br. No próximo bloco, você vai rever uma entrevista pra lá de especial com o cantor pernambucano Lenine. Não saia daí, o Revista volta já. Com 10 discos na carreira, esse pernambucano faz um mergulho profundo no lado mais sensorial da música. Vamos rever hoje a entrevista com o cantor e compositor Lenine. Chega perto do céu, quando você levanta a cabeça. O chão carrega essa intimidade, que eu acho que está extremamente exposta. Tem também essa... Acho que foi uma coisa muito acertada e uma prova da sincronicidade, o fato do passarinho nos ter presenteado com um solo magnífico e isso ter sido realmente uma janela. Eu descobri a possibilidade de usar os sons do cotidiano. Evidentemente que eu estava fazendo um disco já sem bateria e percussão. Eu já sabia que eu queria outros relevos, mas eu não estava ainda formatado. E aí foi mais fácil, até porque as canções eu já passei a compor com esse elemento presente. Quando eu fiz Malvadeza, já era sobre a ruidagem das cigarras no verão do Rio.
Judiar assim. Esse CD, de alguma maneira, dialogava com a música concreta. Pierre Schaeffer, Pierre Henry, John Cage, Zappa, Hermeto, Wacht. De alguma maneira dialogava com... Mas quando a gente transpôs para o show, para a cena, o fato da gente ter descoberto muito cedo que poderia ser um caminho real, o surround, pelas características do próprio projeto, foi maravilhoso. Isso é só o começo, é só o começo. Aqui chegamos, enfim, a um... Isso é que é o mais bacana do show. No show, o que está no palco são 3 pessoas fazendo música. E a cenografia, a luz do Paulo, só evidencia o suficiente para mostrar pessoas fazendo música. A vedete é a música. A gente conseguiu descolar do LR, porque geralmente é isso que acontece. Quem está assistindo o show, vocês que estão aqui nas costas vendo o palco, 2 colunas de sons, uma do lado, outra do outro. O que a gente fez? Todos esses ruídos a gente descolou daqui e jogou em volta do espaço. E brincou com essa espacialidade, ou seja, só na vertical, só na horizontal, só na vertical, ou em cruz, cruzando o eixo. Então, em cada música tem uma arquitetura sonora. Eu acho que parece que a música abdicou dessa ferramenta, sabe, do quadrifônico. Parece que foi uma coisa só da imagem. E não, cara, isso é uma ferramenta da música. Eu acho que mais do que tudo esse espetáculo prova que existem muitas ferramentas, que tem muita coisa para ser feita ainda, sacou? E que a gente pode brincar com esse tipo de experimentação sensorial para quem vem. Evidentemente que a música fica mais desnuda ali. E isso é bacana também, porque fica tudo mais exposto. É mais vivo mesmo. Até porque o disco Chão é composto por 10 canções. O show homônimo são 23. Então tem uma parte significativa, mais da metade desse repertório são músicas que eu pensei dos meus discos anteriores, mas que se adequassem a essa ambiência. Então pensar uma rede, porque eu já brincava com esse ruído desde sempre. Essa ruidade sempre foi uma coisa muito importante em todas as produções dos discos que eu fiz. Então várias canções caíram como uma luva aqui. Trânsito, por exemplo, é uma experiência que todo mundo fica... Porque uma hora é um ônibus que sai lá do fundo e passa para frente, uma hora é um fusquinha que passa ali na frente. Então, esse tipo de experiência foi muito bacana porque eu pude sacar diversas canções e que se adequaram lindamente para esse ambiente. Dentro da minha cabeça tem uma montanha mais alta. Eu também sempre falo muito bem do filho novo, sabe? O filho mais novo tá ali e tal, você sempre tem um carinho mais especial e tudo. Tem essa coisa de estar trabalhando ainda de uma maneira mais familiar, porque eu estou com um filho que foi produtor do disco junto com o Júnior Tolstói. Tem um neto na capa. E veja bem, eu nunca pus minha cara só nos discos ao vivo, quando eu fiz o INCT, porque era um show. Mas os meus discos eu sempre aproveitei a capa para ser alguma imagem que reafirmasse o conceito do projeto, o jeitão, a cara do projeto, né? Mas eu acho que esse corroborou. Chão, né? Eu sou curioso. Eu acho que eu tenho isso que é da minha alma mesmo. Eu sou um cara curioso, eu quero saber como as coisas funcionam. Antes de fazer um disco, a primeira coisa que eu procuro saber é o que é que tem de ferramenta. O que é que se já criou? Que sejam coisas para a gente manipular, para isso ser uma experimentação. Para mim, gravar sempre foi um processo laboratorial. É o momento onde eu estou ali, não sei muito bem para onde eu vou não, mas eu vou mesmo. Tudo certo, não gostei, apaga, faz de novo. Mas aquele momento é o momento da experimentação. Sempre foi assim. Então, para mim, não mudou muito o lance de ser honesto com essa coisa de descobrir caminhos novos, embora você chegue no mesmo lugar. Mas eu acho que tem a ver com essa minha curiosidade, cara. Então, não é só a música, eu acho que não é só a música. 50% do que eu faço
pela audição de quem ouve, né, é música e letra. Então, assim, evidentemente que quando eu estou tocando fora do Brasil, os países latinos, eu tenho um entendimento maior da minha música do que os saxônicos, por exemplo. Isso se perde. Em lugares como Japão, Inglaterra, sei lá, Ucrânia, vai ser só a música, onde eu vou poder capturar. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. A minha música é extremamente política. Lógico que é. Tudo que me comove e que está próximo de mim, de alguma maneira sai nas minhas canções. E tem as questões sociais, ambientais, tudo isso me interessa muito. E eu falo não é porque aquilo tem que ser documentado. Aquilo tem que se escrever sobre isso, documentar isso de alguma maneira. Eu prefiro acreditar que eu estou historificando a partir do meu olhar várias partes desse planeta, em vários momentos desse planeta. Ou eu me iludo achando que é isso que eu faço. Eu desejo, meus olhos de raio-x cegaram de medo. Mas eu já descobri isso há muito tempo, porque para mim sempre foi assim. Para ser honesto, quando eu cheguei e tentei fazer o meu, o mundo sorriu amarelo. E eu apenas não sorri de volta. Eu disse, não, peraí, tá bom, mas eu sou cabeça dura, me aguarde. E eu fui fazendo a revelia de tudo e de todos. Mas sem amargura, porque eu acreditava, desde o início eu acreditava que eu fazia alguma coisa que era interessante, que era um híbrido legal, sabe, que podia dialogar com várias partes do planeta. Eu fui descobrindo isso. Então, assim, eu descobri muito cedo que o que me faz ser quem eu sou não depende da rádio que toca ou da televisão que expõe. Eu fui formatando um núcleo de pessoas, eu fui formando Meu filho mais novo disse que eu não tenho fã, eu tenho seguidor. Eu achei isso lindo, porque aí eu tenho relação por intermédio das redes sociais com um público vasto e que dá verdade a tudo que eu falo, independendo de onde eu toco, independente de onde minha música vai, né? Isso foi muito bacana, eu descobri isso muito antes dessa evidência, né? Porque quando a gente fala pirataria é muito ampla. Eu sempre comento sobre uma ocasião que eu tive em Cuba, a convite do Roberto Carcassés, num encontro de cinema, e eu fui fazer o espetáculo de encerramento. Comecei a cantar só meu repertório com uma lindíssima orquestra que o Roberto armou. A primeira música, o povo cantando todo, o Teatro Nacional Luther King lotado. Eu digo, poxa, estão ensaiando o público também. A segunda música, foram 15 músicas do meu repertório, todo cantado por todo mundo. Não existe indústria em Cuba. Como é que minha música chegou lá? Eu só fui descobrir depois do final do show. Eu fui assinar mais de 200 discos piratas. Entre aspas, essa pirataria. Porque essa é uma pirataria do bem. Como eu entraria naquela ilha se não fosse por intermédio da paixão de músicos por música? Eu lembro de uma época, quando não tinha dinheiro para comprar 2 LPs por mês, eu comprava um, meu amigo comprava outro, a gente trocava 2, era cassete. E um fazia cópia para o outro. É uma propagação maravilhosa da música, isso não vai mudar não. A internet é mais uma propagação maravilhosa. Tudo é um pretexto para eu estar aqui. Daqui desse momento, do meu olhar pra fora, o mundo é só miragem. E o Revista de hoje fica por aqui. Mande sua sugestão pelas nossas redes sociais, Twitter e Facebook da PUC TV. Até semana que vem. E domingo nós te esperamos para acompanhar a cobertura do vestibular da PUC Minas. Tchau. Estivemos ali durante os séculos fazendo amor.